Bom, pessoal, na questão 3 a gente tem o seguinte. A figura a seguir é um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo aos planos de suas bases. A seção resultante é representada por 1 e daí essas 4 alternativas para a gente determinar qual delas é correta. Então veja o seguinte, que a gente tem esse prisma aqui, certo? Que é um prisma hexagonal. Por que ele é um prisma hexagonal? Pois suas bases são hexágonos, ok? Bom, vejam que esse prisma foi interceptado por um plano paralelo aos planos de suas bases. E a seção obtida por essa interseção do plano com as suas bases é quais dessas alternativas? Bom, pessoal, vocês vão ver que essa situação aqui caracteriza o quê? Essa seção vai ser uma seção transversal. Por que é uma seção transversal? Porque a gente tem um plano passando por esse prisma, mas de qual forma? Esse plano ele é paralelo às bases desse prisma, certo? Bom, se ele é paralelo, a seção que você vai obter é a seção transversal. E o que a gente sabe sobre uma seção transversal em um prisma? A gente sabe que todas as seções transversais de um prisma são polígonos congruentes a cada uma de suas bases. O que eu estou querendo dizer isso para vocês? Que a região obtida aí da interseção desse plano com esse prisma vai ser um polígono congruente com o polígono das bases, certo? Bom, pessoal, se as bases eles são hexágonos, quer dizer então que a seção resultante, que é uma seção transversal, vai ser o quê? Um hexágono também, certo? Portanto, aí, letra D. Então vejam que esse exercício aqui, você não precisa de nenhum raciocínio mais elaborado para responder essa questão. Basta você saber o conceito aí de seção transversal, ok? Então vejam que nessa situação aqui, como esse prisma está sendo interceptado por um plano que ele é paralelo às bases, quer dizer que a seção resultante, ou seja, a interseção desse plano com o prisma vai ser também um hexágono. E esse hexágono vai ser ele é um hexágono congruente aos hexágonos das bases. O que significa que ser congruentes mesmo? Que eles têm as mesmas medidas, seus lados têm as mesmas medidas e seus ângulos internos também têm as mesmas medidas, ok? Correspondentes às medidas dos hexágonos das bases, ok? Bom, pessoal, então com isso a gente já respondeu o número 3. Vamos aí à última questão, que é a questão número 4, ok? Está dizendo o seguinte, que um cilindro circular e um prisma de bases quadradas são interceptados por um plano paralelo às suas bases, determinando em cada um desses sólidos uma seção, certo? As seções obtidas desse cilindro e desse prisma são respectivamente, e daí essas 5 alternativas para a gente determinar qual delas é a correta. Bom, pessoal, vejam que a gente tem um cilindro circular e um prisma de base quadrada, certo? E estão dizendo que eles são o quê? Interceptados por um plano que é paralelo às suas bases, determinando, assim, em cada um desses sólidos, uma seção, certo? Bom, o que a gente sabe sobre essa situação, pessoal? Como esse plano que está interceptando o cilindro e o prisma, ele é paralelo às bases, quer dizer que essa seção obtida no cilindro e no prisma são seções transversais, certo? E o que a gente sabe sobre seções transversais em cilindro e em prismas? A gente sabe o seguinte, que todas as seções transversais de um prisma são polígonos congruentes a cada uma de suas bases e que todas as seções transversais de um cilindro são círculos congruentes a cada uma de suas bases. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que quando você intercepta um prisma de base quadrada por um plano que é paralelo às suas bases, a seção, que é a interseção desse plano com esse prisma de base quadrada, ela vai ser também um quadrado que é exatamente igual ao quadrado da base desse prisma, certo? Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Mesma coisa aqui, pessoal. Se eu tenho um cilindro circular que está sendo interceptado por um plano que é paralelo às suas bases, a região de interseção desse cilindro com um plano é um círculo que é exatamente congruente, aos círculos das bases desse cilindro. Ou seja, o círculo que você obtém ao se interceptar o plano com o cilindro é exatamente igual aos círculos da base desse cilindro, certo? Então a gente tem que buscar essas informações nessas alternativas aqui, essas informações que eu acabei de dizer para vocês, nas alternativas,
Tá? Então, eu vou ler todas elas, pessoal, e vou dizer para vocês o que torna as alternativas falsas. Ok? Então, letra A está dizendo o seguinte, que as seções obtidas desse cilindro e desse prisma são, respectivamente, ou seja, necessariamente nessa ordem. Então, as seções obtidas desse cilindro e desse prisma são um círculo cuja medida do raio é menor do que a medida do raio da base. Bom, a seção obtida desse cilindro realmente é um círculo. Só que está falando que esse círculo ele possui medida do raio menor que a medida do raio da base desse cilindro. E que não. Por quê? Porque se isso daqui é uma seção transversal, pessoal, essa seção obtida desse cilindro vai ser um círculo, tudo bem, mas que vai ser um círculo exatamente igual, ou seja, congruente ao círculo da base, certo? Pessoal, se ele é congruente, se ele é igual, quer dizer que eles têm a medida de raio igual, certo? Porque você está falando aqui que esse raio desse círculo que você obteve ao seccionar esse plano no cilindro, está dizendo se esse raio é menor, quer dizer que esse círculo vai ser menor que o círculo da base. Isso não é a verdade, certo? Porque se é uma seção transversal, o círculo que você obteve ao cortar o cilindro, ele tem que ser um círculo igual ao círculo das bases. E o que está dizendo aqui que não, que esses círculos são diferentes. Então, por isso, a questão A já está errada. Não vou nem ler o resto, tá? Letra B. Está dizendo que quando você secciona a seção obtida desse cilindro pelo plano, que é o plano paralelo às suas bases, é um círculo. Tudo bem, isso realmente é um círculo. Cuja medida do raio é menor do que a medida do raio da base desse cilindro. Novamente, é o que estava errado na questão A, certo? Porque esse círculo que você obteve ao seccionar o plano pelo cilindro, no cilindro, é um círculo de mesmo tamanho, ou seja, de mesmas medidas que o círculo das bases, ou seja, possui comprimento e raio e área iguais, certo? É o mesmo círculo. Portanto, ele não pode ter medida de raio menor, porque se ele tivesse medida de raio menor, ele seria um círculo menor do que o da base, o que não é o que acontece, certo? Porque como esse plano ele é paralelo às suas bases, a gente sabe que é uma seção transversal, e uma seção transversal num prisma, a gente tem que determinar círculos que são congruentes aos da base, ou seja, exatamente iguais, não podem ser menores. Okay? Que é o que está dizendo aqui na B. Okay? Na letra C, por que a letra C está incorreta? Ó, pessoal, vejam que a seção obtida desse cilindro é um círculo. Até aí tudo bem. Está falando que a medida desse círculo que foi obtido, ou seja, esse círculo da seção, ele tem medida do raio maior do que a medida do raio da base. E não, pessoal, não pode ser maior. Certo? Porque esse círculo é exatamente igual ao círculo da base do cilindro. Se eles são iguais, quer dizer que as medidas dos seus raios são iguais também. Então, portanto, por isso que a letra C está incorreta. Pessoal, por que a letra D está incorreta? Está dizendo o seguinte, as seções obtidas desse cilindro e desse prisma são um círculo, realmente é um círculo, quando você passa o plano pelo cilindro, de forma transversal, certo? Cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro. Até aí tudo bem. Certo? Como eles são círculos congruentes, eles têm que possuir medidas de raios congruentes, certo? As mesmas medidas dos raios. E um quadrado. A gente sabe que quando você passa um plano paralelo por um prisma, você pega um plano passando por um prisma de forma que ele é paralelo às suas bases, e esse prisma tem base quadrada, você vai obter um quadrado, certo? E está dizendo que esse quadrado aqui tem medida de lado menor que a medida do lado da base desse prisma. Isso é incorreto, pessoal, porque esse quadrado que você obtém quando você passa o plano pelo prisma de base quadrada, aqui você vai obter um quadrado de mesmo tamanho, um quadrado que é congruente à base do prisma, certo? Se ele é congruente, pessoal, ele tem que ter as mesmas medidas de lado, certo? A mesma medida de lado da base desse prisma tem que ser igual à medida do lado do quadrado obtido na seção do plano com o prisma, certo? Então, portanto, isso aqui está errado, porque está dizendo que a medida desse quadrado que a gente obteve ao seccionar o plano com o prisma é menor, e não, tem que ser igual. Então, por isso que a letra D está incorreta. E a gente vai ver que a única correta é a letra E mesmo, certo? Porque está falando que as seções obtidas desse cilindro e desse prisma são um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio
da base desse cilindro, o que é correto, e um quadrado, cuja medida do lado é igual à medida do lado da base desse prisma. O que está dizendo aqui para a gente é o seguinte, que ao a gente só seccionar ao plano um cilindro circular e um prisma de base quadrada por um plano paralelo às suas bases, a gente obtém um círculo congruente aos círculos da base desse cilindro e um quadrado que é congruente aos quadrados das bases desse prisma, certo? Então, portanto, aí, alternativa E, certo? Bom, então com isso, pessoal, a gente resolveu aí a questão número 4, até que era a última da semana 3 do PET, volume 6. Vocês viram que nessa semana foi bem tranquilo, bem rápido, ok? Pessoal, então deixem aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Se essa dúvida for mais elaborada, vocês podem me encontrar aí nos nossos meios de comunicação, que é o WhatsApp, o Conexão Escola, o Meet e o Classroom, ok? Espero que vocês tenham compreendido a aula, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, a gente se vê nas próximas aulas. Aquele abraço, fui!